Vamos direto ao ponto. Dentro de uma subestação elétrica, existe um mito antigo e perigoso, que pode estar colocando em risco o ativo mais caro de todo o sistema. Hoje, a gente vai desvendar essa história. Ok, para a gente entender isso direitinho, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o que está em jogo. Depois, vamos expor a ideia ultrapassada, apresentar o jeito certo e moderno de fazer as coisas e, no final, juntar todas as peças do quebra-cabeça. Para começar, vamos deixar uma coisa bem clara. Por que esse assunto é tão sério? Simples. Transformadores são peças críticas, essenciais e caríssimas em qualquer sistema de energia. Então, proteger esses equipamentos não é uma opção, é uma obrigação. E a ideia central é essa aqui, olha que interessante. Todo equipamento tem um limite, uma espécie de identidade térmica. É o ponto máximo de estresse que ele aguenta. Para um transformador, esse limite é traduzido em algo que a gente chama de curva de dano. O objetivo de um estudo de proteção é justamente entender essa curva para nunca chegar perto dela. E é aqui que a gente encontra o grande vilão da nossa história. Um método que, apesar de muito difundido, é perigosamente antigo e errado para calcular esse limite tão crítico. Pois é, muitos estudos por aí ainda falam do tal ponto ANSI. É a ideia de que o limite de um transformador é um número só, um ponto fixo. Mas a realidade, segundo as normas atuais, é bem mais complexa e dinâmica. É uma curva, não um ponto. E o mais curioso, ou talvez preocupante, é essa data aí, 1993. Foi nesse ano que as normas, como a ANSI C57.109, foram atualizadas. Ou seja, esse método do ponto único se tornou oficialmente obsoleto há décadas. Certo, se o ponto ANSI está errado, então qual é o jeito certo? Bom, é aqui que entra a heroína da nossa análise, a curva de dano baseada na relação I²T. Essa fórmula pode parecer um pouco abstrata, mas a lógica por trás dela é bem simples e genial. Ela mostra que existe uma troca. Quanto maior for a corrente de um curto-circuito passando pelo transformador, menor é o tempo que ele aguenta antes de sofrer um dano. E é importante saber que não existe uma curva única para todos. A norma, na verdade, divide os transformadores em 4 categorias, de acordo com a potência. Cada categoria vai ter uma curva de dano com um formato específico. Mas a proteção não é só sobre calor, não. A curva moderna tem um detalhe bem esquisito, mas fundamental, que leva em conta as forças mecânicas gigantescas que aparecem durante um curto-circuito. Essa característica cria uma espécie de dente na curva. Funciona assim. Ela sobe seguindo a lógica do calor, mas quando chega na corrente máxima de curto, ela fica reta, nivelada, por um tempinho. Para transformadores da categoria 2, por exemplo, isso dura uns 4 segundos. É uma proteção extra contra o estresse mecânico. E quando a gente acha que entendeu tudo, aparece uma reviravolta. Um caso bem específico, mas super comum que mexe com tudo isso. O do transformador com ligação delta-estrela. Aqui está o pulo do gato para esse tipo de transformador. Pensa assim, acontece um curto-circuito lá no lado secundário, mas o sistema de proteção que está no lado primário, ele não enxerga a coisa toda. É como se ele tivesse um ponto cego. E esse ponto cego tem um número exato. A proteção primária vê apenas 58% da corrente real da falta. Esse valor não é aleatório. Ele vem da matemática da coisa toda. É 1 dividido pela raiz de 3. Mas o que importa para a gente é o efeito prático disso. Então, o que acontece? O relé de proteção é basicamente enganado. Ele acha que a falta é bem menor do que ela realmente é. A solução para isso? Os engenheiros precisam, manualmente, corrigir essa percepção, deslocando a curva de dano inteira para a esquerda para compensar esse ponto cego. Beleza, já falamos do mito, da curva certa, do dente de proteção mecânica, do deslocamento. Agora, como é que tudo isso se transforma num sistema de proteção que funciona de verdade, de forma segura e confiável? No fim das contas, o objetivo é um só. É como uma corrida. Os dispositivos de proteção, tipo fusíveis e disjuntores, têm que ser sempre mais rápidos. Eles precisam atuar e eliminar a falta bem antes que a curva de dano do transformador, seja térmica ou mecânica, seja alcançada. E tudo isso nos leva a uma reflexão final que não quer calar. Será que a proteção de um ativo tão caro e importante ainda está presa a uma ciência de 30 anos atrás? Confiar em métodos ultrapassados não é só um erro técnico, é um risco enorme para a segurança e a confiabilidade de todo o sistema.